Olá, mães com propósito! Sejam todas bem-vindas em nosso canal. Que a graça de Deus seja derramada sobre vocês. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos dê sabedoria nessa missão maravilhosa de sermos mães. Se vocês ainda não se inscreveram nesse canal, inscreva-se! Após ouvir a ministração da palavra, se ela servir para vocês, se for bênção em suas vidas, compartilhe com suas amigas e não se esqueça de deixar o seu like. Vamos juntas espalhar a palavra de Deus. Em Isaías 54:13 nos diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. E essa é uma das promessas que Deus nos fez, e o que Deus prometeu, Ele cumprirá. E eu declaro sobre a vida dos nossos filhos que todos eles andarão nos caminhos do Senhor. Mesmo aqueles que estão distantes voltarão em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa hora e creia, declare sobre a vida dos seus filhos. Eu quero orar por cada uma de vocês. Pai querido e Pai amado, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, pela tua sabedoria sobre nossas vidas, ó Pai. Continua mesmo, ó Pai, nos abençoando e nos ajudando, ó Senhor. Que todos os nossos filhos, ó Pai, possam estar, Deus, prostrados diante de ti, Pai. Traz, Pai, aqueles que porventura estão distantes, ó Pai, em nome de Jesus. E abençoa, Pai, a vida de cada um, Deus, com a tua paz e com o teu amor, ó Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Olá, mães com propósito, que a graça e a paz do Senhor seja abundante sobre os vossos corações. Que estamos aqui novamente para falar um pouquinho da palavra de Deus, que você possa receber, e eu já quero começar essa reunião orando por vocês, orando para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, orando para que esta palavra vá ao encontro das suas necessidades. Vocês sabem que esse canal nasceu com um propósito, o propósito de anunciarmos a palavra de Deus, o propósito de ajudarmos umas às outras nesta missão maravilhosa de sermos mães, nesta missão que temos altos e baixos, temos desafios, temos dias alegres, mas temos dias tristes, e é o Senhor que nos ajuda. Então coloque a mão no seu coração, aí onde você estiver agora nessa hora, se possível pare um pouquinho, pare como Maria, pare aos pés do Senhor para receber a nossa palavra, a nossa oração nessa hora. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos agradecer pela bondade de Deus, porque estamos vivas, porque podemos estar aqui juntas nessa noite, nessa hora, Senhor, para adorar, exaltar e glorificar o seu nome. Que essa palavra vá em encontro agora aos corações. Em nome de Jesus nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco e fale com todas essas mães com propósito, em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouquinho sobre Ana, o exemplo de Ana. Certamente você já leu a história de Ana, você sabe qual foi o clamor de Ana e você também sabe quais foram as atitudes que Ana tomou para receber o seu milagre. A história de Ana está em 1 Samuel, do 1 ao 20, do versículo 1 ao 20, 1 Samuel 1. Eu vou ler para que você possa prestar atenção nessa história tão linda de detalhes. Havia um certo homem de Ramataim, Zuvlita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos esse homem subia da cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções da sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou triste ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no tempo devido deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, que Ana era estéril porque assim Deus permitiu. Esta era a vontade de Deus naquele tempo para Ana. Mas a palavra do Senhor diz que um dia Deus se lembrou de Ana. Eu não sei qual a sua aflição, eu não sei pelo que você está passando, e talvez você possa dizer: Deus esqueceu de mim. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus não se esqueceu de você e que Deus vai se lembrar de você e há de ouvir as suas orações. Aleluia! A Bíblia relata a história de Ana e por ser estéril, ela sofria muito preconceito e até desprezo da sociedade de sua época. Mas ela chorou aos pés do Senhor, pediu, ela clamou, ela se humilhou e foi atendida. Sofrimento sofrimento pode ser dor física, angústia, aflição, amargura. As causas do sofrimento de Ana, ela era estéril. Para os israelitas, toda mulher estéril era um símbolo de vergonha para a sociedade e para a família. Era muito triste nesta época do Velho Testamento uma mulher que não podia ter filhos. Elas se sentiam discriminadas, humilhadas e, além de tudo, nessa história, a Ana tinha uma rival. A sua rival se chamava Penina. Neste conceito aqui desse texto, eles podiam ter várias mulheres, graças a Deus que não é o nosso caso. Graças a Deus, né, mães com um propósito, que nós somos casadas com um marido só, aleluia, e que esse marido tem só uma mulher, graças a Deus por isso. Porque você já parou para pensar que tormento devia de ser a vida de Ana? Ana não tinha filhos e Penina continuamente falava nos seus ouvidos: você não tem filhos, você não pode ter filhos, você é humilhada, olha, você é uma coitada. Já parou para pensar? Ficar escutando o seu inimigo falando no seu ouvido que você não tem? Essa era a realidade de Ana. Ana era amada por Eucana, seu marido, mas mesmo assim, este amor do marido não lhe era suficiente, porque ainda havia um vazio em seu coração. Nós, mães com propósitos, podemos entender um pouquinho deste vazio de Ana. Temos maridos abençoados, aleluia, eu tenho um marido muito abençoado, mas eu também sonhei em ter filhos e o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Atitudes de Ana diante do seu sofrimento. Ana levantou-se, então se levantou, 1 Samuel 1:9. Ela decidiu que não ficaria mais prostrada e enfraquecida diante das crises emocionais.
Mães com Propósito, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos levantar e nos levantarmos e irmos em direção ao Deus do impossível, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ana se levantou em direção à casa do Senhor. Ana foi chorar no lugar certo, Ana foi chorar para a pessoa certa, Ana foi chorar aos pés do Senhor, Ana foi à casa do Senhor chorar. Ali é o lugar aonde eu e você devemos chorar. Chore na presença do Senhor, chore na presença daquele que pode te consolar, aleluia. Ela chorou abundantemente, está escrito no versículo 8, chorou. Em meio às dificuldades da vida, choramos abundantemente com os corações quebrantados diante do Senhor e nós cremos que receberemos as nossas vitórias, a nossa vitória também, em nome de Jesus. Alguns trechos de Samuel que revelam a esperança de Ana. Versículo 18, ache a tua serva graça em teus olhos. Ela pediu, Senhor, que eu ache graça em teus olhos. Versículo 18, assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ana se posicionou, se levantou e foi à casa do Senhor. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel 1:11, que ela faz um voto. Ao Senhor eu darei o meu filho por todos os dias da minha vida. Se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor. Então Ana agora no templo, chorando, desesperada, ela só movia os lábios. E a palavra do Senhor fala que Eli a julga por embriagada. Eli chega perto dela e diz, o que você está fazendo aí? Você está embriagada. Eli condena ela, julga ela e traz um julgamento que não era verdadeiro. Agora pense se fosse você. Já está aflita, amargurada, desprezada, se sente humilhada pela sua sociedade, você tem uma rival chamada Penina e você vai à casa do Senhor e ainda é mal interpretado. Graças a Deus que Ana, com certeza, ficou firme e disse para Eli, não, eu não estou embriagada, eu estou atribulada, a minha alma está desesperada porque eu não tenho filhos. E Eli, como um homem de Deus, olha para ela e declara que ela teria filhos. Ela recebeu aquela palavra, ela saiu da presença do homem de Deus, ela levantou-se, posicionou-se, adorou. E diz a palavra que ela volta para a sua casa, tem relações com seu marido Eucana e o Senhor ouviu a oração de Ana. E Ana agora concebe o profeta Samuel. Quem você está gerando? Ana gerou o profeta Samuel, Ana foi até o Senhor, Ana acreditou no seu milagre, chorou, ficou desesperada, amargurada, mas quando ela se posicionou, o Senhor estendeu a sua mão de misericórdia. Eu conheço muitas Anas em nossa igreja, muitas Anas que experimentaram o milagre, mas nesta hora eu estou com uma Ana aqui do meu lado esquerdo, uma Ana muito querida, que também teve as suas orações ouvidas pelo Senhor. E nesta hora eu quero dizer que você é bem-vinda, Max, a Ana da nossa geração, para contar um pouquinho da sua história também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pastora, minha mãe espiritual. Muito obrigada, é um grande privilégio estar aqui, juntamente com as mães, com propósito. Graça e paz para todas vocês, para compartilhar um pouquinho do que Deus fez, o milagre que Deus fez na minha vida. Que bom que você aceitou o nosso convite. Tenho o privilégio de caminhar com a Max no reino de Deus e somos, graças a Deus, agraciadas, né, pela maternidade espiritual. Então, minha filhinha, quase que uma das minhas caçulas, né? Que Sim, eu cada dia estou gerando mais, aleluia, né? Deus nos chamou para gerar, então graças a Deus por isso. A Max é uma das nossas ministras de louvor na nossa igreja Batista Shalom, casada com o Paulo, também ministro de louvor, e eu vou estar fazendo algumas perguntas para que eu e você possamos conhecer um pouquinho mais da história da Max. Quantos anos de casada você tem? Já aproveita daí, já fala quantos filhos, os nomes, tudo nesta pergunta. Eu e o Paulo somos casados há 26 anos, 31 anos juntos, né? Namoro, noivado, e temos 2 filhas, Sara com 22 anos, Radassa com 19 anos. Graças a Deus. E a Max estava conversando um pouquinho comigo sobre Ana, e quando o Espírito Santo ministrou meu coração para falar sobre Ana, eu mandei um WhatsApp para Max. Max, você gostaria de falar comigo sobre Ana?
E ela falou, nossa, Ana é uma das minhas personagens, né, preferida. Verdade, E eu não sabia desse pedaço da história que a Max vai estar nos contando agora. Max, quando que você descobriu que não podia ter filhos? Com 3 anos de casado, eu não conseguia engravidar, né? Aí a gente procura o médico, né, o ginecologista e tal. Aí eu fiz alguns exames e ali foi constatado que eu tinha cisto, polimicrocisto, nos 2 ovários. E que eu tinha a dificuldade, né, de estar ovulando normalmente. E ali, por isso que eu não estava engravidando, né? E após este diagnóstico que você recebeu, qual foi a sua posição? Aí quando eu fui no médico, a ginecologista me deu uma receita de um remédio. E esse remédio é que ela falou essa palavra, ela usou esse termo. Esse remédio, Maxlane, ele provoca a ovulação. E nesse caso, existe assim a possibilidade, até inclusive, se você conseguir engravidar, ela usou também esse termo, de vir 2, 3, né, que é provocado a ovulação. Então você recebeu essa receita e decidiu então não tomar o remédio? Não, aí eu cheguei em casa, né, falei com o meu esposo, com o Paulo, e eu dobrei aquela receita, eu mostrei para ele e guardei aquela receita. E eu falei para ele assim, olha, parece assim que eu vou estar, usei até inclusive a palavra que a médica, né, me deu, eu vou estar provocando uma ovulação, né? Vou estar provocando. E então aquilo caiu assim no meu coração que para mim eu estaria provocando Deus, eu estaria passando na frente da vontade do Senhor. E se fosse da vontade do Senhor, eu estar gerando filhos do meu ventre, eu iria gerar. Então, o que eu fiz, amadas? Eu coloquei minha fé em ação. Eu dobrei essa receita e guardei. Isso, nós tínhamos 3 anos de casado nesse tempo e, amadas, em 1 mês eu estava grávida. No mês seguinte eu estava grávida. Eu coloquei a minha fé em ação, né? E descansei no Senhor. Não tomei remédio algum, né? E isso que Deus, esse milagre, né, que Deus fez na minha vida. Graças a Deus. A gente falou um pouquinho sobre Penina. Nesse texto nós vamos colocar a Penina como nosso inimigo. Vocês sabem, mas com propósito, que nós temos um inimigo que nos acusa, que tenta roubar a nossa fé. E nesse texto eu vejo que esse papel do inimigo estava sendo praticado por Penina, aquela que provocava Ana, que humilhava Ana, que falava e jogava na cara de Ana o que ela não tinha. E queridas mães, entendam que nós temos um inimigo e ele sempre vai querer falar no seu ouvido através do que chamamos sofismas. Por isso os nossos pensamentos precisam ser guardados. Por isso que eu sempre declaro sobre a minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então eu quero te dizer nessa hora, pare de dar ouvidos a Penina, ouça a voz de Deus. Mas eu quero perguntar para Max, quando essa Penina, vestida, né, com pele ali do lobo devorador, soube que você não podia ter filhos, qual foi o papel de Satanás nesses dias? Você sentia esses sofismas? Conte para nós um pouquinho sobre isso. Olha, nós sabemos, né, o inimigo das nossas almas sempre usa as pessoas, às vezes, né, os mais próximos, não tão mais próximos, e com palavras, né, de acusações, quando vai vir o filho, quando vai chegar, será que vocês não estão praticando, né? E aquela acusação, né, do inimigo. E mãe, eu acho assim, até ouvi uma ministração dizendo que é muito difícil uma mulher que não queira gerar filhos. É difícil. Uma mulher que não queira gerar filhos do seu ventre. Existem os filhos do coração. E eu até, inclusive, estava preparada para gerar filhos no meu coração também. Se eu não pudesse gerar filhos no meu ventre, né? Mas vocês sabem que o inimigo, né, sempre se levanta para nos acusar. E foi muitas as acusações,
do inimigo, do diabo, né, contra a minha vida, com palavras, colocando sofismas na minha mente, sempre, né, você não vai conseguir, você não vai realizar esse sonho, né, no que é o desejo tanto do teu coração. A tua família sempre é tão grande, né? A minha família é muito grande, as tuas irmãs, a tua irmã está gerando filhos, né? E o diabo vem, né, com palavras, vem com acusações para aquilo que entristeça, né? Entristeceu o meu coração nesse tempo, né? Foi muito difícil. Mas graças a Deus você foi aprovada, né? Pôde ter filhos. Nessa época, quando a Max engravidou, uma menina já logo após a outra, né? Sim, o milagre foi duplo, inclusive. Quase que foram gêmeas, né? Foi, porque até inclusive eu recebi uma palavra de uma pastora nessa época, muito amada, que isso, e você vê aí, depois de quantos anos, Deus está cumprindo hoje o propósito. Que ele falou que isso que eu estava passando seria para eu testemunhar e abençoar e ajudar outras mulheres com o meu testemunho. E Deus, né, proporcionou esse momento aqui para estar abençoando com o meu testemunho, você, mãe, com propósito. E ali ela falou que você, Max, você vai gerar. Deus vai cumprir, né, esse propósito. E a Sara tinha 1 ano e 9 meses. Eu tomando daí todos os cuidados, engravidei da Radassa, né? Praticando com certeza, né, Max? Praticou tanto muito. Que já vem outra em cima, graças a Deus. Mas nesta época, a Max não sabia da seriedade do seu problema. Ela não sabia que era muito grave. E graças a Deus que Deus não permitiu que você soubesse naqueles dias. Mas depois de muitos anos, a Max precisou passar por alguns procedimentos novamente de saúde e descobriu que o estado do útero dela era muito mais grave. Fale um pouquinho de tudo isso que você descobriu, dos resultados dessa biópsia e de tudo que você passou. Olha, pastora, assim, e depois que eu ganhei as meninas, o meu estado de saúde agravou muito no meu útero, muito mesmo. E eu cheguei num ponto, né, com a minha ginecologista, ela falou, olha, Maxlaine, você não tem mais condições de ficar com o útero. Nós vamos ter que remover o teu útero, fazer a esterectomia. E ali eu falei, não, tudo bem, né? Graças a Deus o Senhor me deu, eu usei até essa palavra, eu já tenho as minhas filhas, né, minhas 2 meninas, então vamos fazer o procedimento. E eu me lembro perfeitamente, eu estava dentro do centro cirúrgico ainda, meio anestesiada, e eu me lembro que ela falou assim para as outras médicas, vamos mandar o útero dela inteiro para biópsia. Eu escutei ela falar. E ali eu adormeci novamente. E depois de alguns dias veio o resultado, né, da biópsia. E eu peguei o resultado, né, no hospital e fui levar para ela no consultório. Ela falou, Maxlaine, era impossível você ter filhos. No teu útero, além de você ter a endometriose, você tinha a endomiose, você tinha varizes no útero e o teu útero estava 2 vezes maior o tamanho. Impossível você ter filhos e viver com esse útero, porque eu tinha muitas dores, era terrível. Então, aí eu fui ver, depois de 12 anos, né, eu fui ver o tamanho do meu milagre, né? Que foi constatado que eu tenho essa biópsia em casa, guardada, porque eu guardei para que eu nunca, amadas, me esquecesse do milagre que Deus fez na minha vida. Glórias a Deus! Depois de 12 anos, então, ficou constatado que o milagre foi muito maior do que você previa, do que você imaginava. Esse é o nosso Deus e eu creio que essa palavra vai de encontro ao coração de muitas mulheres que estão aflitas porque não podem engravidar. Algo que você falou que foi muito forte. Quando você não conseguia engravidar e via suas irmãs grávidas, as parentes grávidas, as pessoas das famílias. Gente, como tem que guardar o coração. Guarde o seu coração enquanto o seu milagre não chega. O seu milagre vai chegar em nome de Jesus. Amém. Max, o que você diria agora, né, para todas essas mulheres
que estão nos assistindo agora e que receberam um diagnóstico difícil. Amadas irmãs, mães com propósito, mulher, você que está aí, ouvindo essa palavra, esse meu testemunho, o que aconteceu comigo? Eu tive, amadas, um passo de fé. Quando eu peguei aquela receita e guardei, eu procurei um médico. Eu não digo assim, né, para você não procurar, porque Deus, Ele deu sabedoria para os médicos, e eu creio, acredito, porque Deus usa também os médicos, porque Deus usa os médicos na minha vida, até hoje usa. Mas eu quero dizer para você, e quero declarar hoje uma palavra de fé para a tua vida. Tome posse, amada, da tua promessa, da promessa que Deus tem para a tua vida, para o teu milagre. Coloque a mão no seu ventre, você que deseja ter filhos, e gere primeiro no teu coração, na tua alma, no teu espírito, gere dentro do teu coração aquilo, as promessas que Deus tem para você, porque Deus tem muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas às vezes não é no teu tempo e no meu tempo, é no tempo de Deus. E eu quero declarar para você a fé dobrada, a fé recalcada, sacudida e transbordante na tua vida. Amém. Nesse momento que você receba a unção e a graça do Senhor sobre a tua vida. Faça, jejue, ore, clame, se jogue aos pés do Senhor. Faça aquilo que está no teu coração. Faça a tua parte, amadas, que Deus vai cumprir. Eu creio, porque Deus cumpriu e tem realizado muitos milagres através da minha vida, na minha vida até o dia de hoje, na minha saúde. E receba a fé nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quando a Max estava falando, eu havia pensado exatamente isso de você que está em casa, colocar a sua mão no ventre. A Max vai orar agora, nós já terminamos aqui a nossa entrevista, né? Temos outro ponto ainda, mas eu sinto que agora, Max, agora, o Espírito Santo me mostrou, vocês aí na sua casa agora. Você que está triste, abatida porque ainda não engravidou, você que acha que o tempo está passando, você que acha que a sua irmã já engravidou, que você vê tantas amigas grávidas e você fica pensando, Senhor, e eu? É hoje, vamos exercitar a nossa fé, coloque a mão no seu ventre, a Max vai estar orando, eu vou estar concordando e nós cremos, queridas, o Senhor não se limita a uma plataforma, o Espírito Santo de Deus é todo poderoso e nós declaramos que o Senhor vai entrar aí agora e que o Senhor vai tocar no seu ventre, e não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho do nosso Deus, aleluia. Aleluia, coloque a mão no seu ventre, minha amada irmã, minha amada mulher, nesse momento, eu declaro, sim, em nome Pai, de Jesus, em nome de Jesus, não importa se é endometriose, endomiose, se é cisto nos ovários, não importa se é problema nas trompas, não importa o que você tem. O nosso Deus Amém. É o Deus de milagre. Em nome de Jesus. O nosso Deus, Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Sim, Senhor. O nosso Deus sim, é o Deus Jeová Jiré. Nós cremos, em nome Deus. de Jesus, o Jeová Rafá, o Deus que opera milagres, o Deus que Remanachê. Operou no meu ventre e o que Santo, operará Santo, na vida de cada mulher que deseja, que tem fé. E eu Remanachê, clamo a Ti Remanachê. nesse Sim, momento. papai. Oh Deus, aumenta a fé, Sim, Senhor papai. Deus. Aumenta Sim, a fé, papai. Deus, das tuas filhas, ó Pai, das tuas amadas irmãs, ó Pai, nesse momento. Sim, papai. Para que, Senhor Jesus, nós vamos ver os testemunhos, Senhor, de milagres, porque as tuas palavras não voltam atrás. As tuas promessas, Senhor Jesus, não voltam atrás. Ó Deus, nós tomamos posse. Eu uno a minha fé com a fé da pastora, com a fé, Deus, de cada uma das amadas irmãs que estão nesse momento, com as mãos no seu ventre agora. Eu uno a minha fé, Pai, para que o milagre venha acontecer em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Nós cremos, o Espírito Santo está agindo aqui e com certeza está agindo aí. Quem é da nossa igreja, Batista Shalom, conhece a família da Max, conhece o Paulinho, conhece as meninas.
é uma família de adoradores. Nós vemos que na sua vida, na sua casa, o fruto não caiu longe do pé, né? Pois suas filhas têm a mesma unção de adoração. As suas meninas hoje já são moças, né? Já falou a idade delas, mas eu quero que você fale um pouquinho agora. Sabemos que elas não são perfeitas, mas há uma unção de adoração na vida delas. Eu quero até frisar sobre isso, queridas mães. Nós não temos filhos perfeitos, nós não temos um casamento perfeito e nós não estamos à procura de perfeições nas pessoas. O nosso Deus é perfeito, aleluia. Amém. E Ele pega homens imperfeitos para fazer uma obra poderosa. Amém. E esta família, que certamente não é uma família perfeita, mas é uma família poderosa sobre a nossa terra, eu creio. Fale um pouquinho dessa experiência, de você ter passado esse legado da adoração para suas filhas, juntamente com o Paulinho. A gente em casa tem dia até inclusive assim que a gente liga o louvor, é o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Eu nunca, pastora, assim, quis assim forçar minhas filhas a nada. Nunca forcei a nada. Mas eu venho de uma família de adoradores. Meus avós, meus pais, minhas tias, toda a minha família é uma família de adoradores. Todos ministros de louvor? Todos ministros de louvor. O Douglas, né, que é o nosso líder aqui do louvor, meu primo, todas as minhas 10 tias cantam, meu avô, né, cantava, tocava, toda a minha família. Então o fruto não cai longe do pé. Mas dentro de casa fazia cultinho com elas, brincava. Aí elas começaram a brincar, elas mesmo, né? Brincavam de igreja, hoje eu sou a pastora, hoje eu sou a ministra, não, eu que ministro louvor. E eu tenho até uma fita, aquelas fitas antigas, né? Fita, gente. A Max é antiga, ela é antiga, eu não. VHS. Você tem uma fita. Que a Sara, com 3 aninhos, ela ajoelha. E ela estava sozinha na sala. Ela estava sozinha. E ela ajoelha e ela começa a cantar um louvor muito grande, muito comprido, que nem eu sabia, do Diante do Trono. E eu filmei ela, escondido. Eu tenho gravado, filmado. E ela ajoelha e ela canta. E eu chorando, né, atrás, filmando. E eu falei, Deus, o chamado eu sei que está no coração delas. Né? Mas assim, sempre inculcamos, né? Sempre trazendo na igreja, sempre ministrando na vida delas, orando na hora de dormir. E ali foi fluindo normalmente na vida delas. Foi o quê? Foi gerando no coraçãozinho delas estar do coração delas mesmo. Não que eu forcei, falei assim, não, eu tenho que cantar, eu canto, teu pai canta, e vocês também têm que cantar. Elas entraram no ministério de louvor a partir do momento que elas quiseram. Mãe, eu quero cantar, eu quero fazer parte do ministério de louvor. Porque eu, desde os 12 anos, eu canto em ministério de louvor. Faz 35 anos que eu ministro em ministério de louvor. Aleluia! E então, assim, provavelmente elas cresceram vendo isso, desde o ventre. Então, isso foi gerado no coraçãozinho delas e é um orgulho para mim, um orgulho santo para mim, claro, porque a gente se orgulha com os nossos filhos, não é verdade? De ver elas na casa do Senhor hoje, adorando, né, juntamente comigo, juntamente com o Pai, é um grande privilégio para nós. Que testemunho maravilhoso! Nós vamos finalizar esta hora com algo tão lindo que é a Max com as suas 2 filhas adorando ao Senhor. E enquanto elas adorarem ao Senhor, que você também adore ao Senhor na sua casa. A nossa família pertence ao Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós vamos finalizar e encerrar essa reunião com esse momento de adoração, com este momento de louvor. Obrigada, Max, que o Senhor continue te abençoando, amém, abençoando a sua casa, amém, e que vocês aí recebam essa bênção. Vamos adorar ao Senhor. Nós em nossas casas somos do Senhor Jesus. Nós e os nossos filhos serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor? Espírito, enche a minha vida
ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.